Estimativa para a média populacional e tamanho da amostra. Esta é a parte 3 de uma série de vídeos que trata do tema. Na primeira parte, nós focamos na parte teórica do intervalo de confiança. No segundo vídeo, nós resolvemos um exercício que trata de estimativa para a média por meio de intervalo de confiança, utilizando a teoria tratada no primeiro vídeo. E neste vídeo, nós iremos resolver um exercício que tem duas perguntas. Qual é a estimativa para a média e qual é o tamanho da amostra? Vejamos. O item foi adaptado do livro Estatística Básica de Bussab e Moretin. Sabe-se que o tempo de vida de 50 mil válvulas fabricadas por uma companhia tem distribuição normal, com média, com desvio padrão de 81 horas. Desta população, retira-se uma amostra de 400 válvulas e obtém-se uma média amostral. Com base de 800 horas, com base nesses dados, obtenha um intervalo de confiança com uma confiança de 99% para a média da população. B, o tamanho da amostra para que a estimativa média de 800, mais ou menos uma margem de erro de 7,84, tenha uma confiança de 95%. Comecemos pela letra A. A primeira parte é a gente retirar do texto as informações essenciais. Então, sabe-se que o tempo de vida média é de 50 mil válvulas. 50 mil é o tamanho da população. Isto não importa para nós para resolvermos o intervalo de confiança. Então, esse número não será necessário. Fabricadas por uma companhia, tem uma distribuição normal. Esta informação é importante. Se é distribuição normal, o gráfico tem esse formato. Com o desvio padrão de 81. Então, lá temos já o desvio padrão. Desta população, retira-se uma amostra. Pronto, já sabemos o tamanho da amostra. Letra N é igual a 400. Obtendo-se a vida média de 800 horas. Então, a média da amostra é igual a 800. Portanto, x barra, média da amostra. Mi representa a média da população. Com base nesses dados, obtenha intervalo de confiança com uma confiança de 99% para estimar a média da população. Então, queremos um intervalo de confiança criado a partir da amostra, mas que ele tenha uma chance de 99% de capturar a verdadeira média populacional. Então, o que nós queremos? Temos uma confiança de 99%, esse é o nosso gama, coeficiente de confiança, e queremos um intervalo de confiança para estimar a média Mi populacional com uma confiança de 99% que a gente representa na forma decimal. Bom, isso aqui, eu preciso colocar uma barra aqui, que é a distribuição amostral. Se eu retirar todas as amostras possíveis, a média de todas as amostras é igual à média populacional. Então, aqui eu coloquei μx, que é a média populacional. Se isso aqui for a distribuição de todas as amostras, a nossa amostra, que é de 800, deve estar em algum lugar aqui. Suponhamos que ela esteja aqui. A partir da média da minha amostra, eu quero criar um intervalo de confiança de tal forma que eu tenha 99% de chance de capturar a verdadeira média populacional, que no caso aqui está sendo representado por μx. Então, eu quero criar um intervalo em torno da média. Esse intervalo, em torno da média, ele tem uma margem de erro. É esta margem de erro, para mais ou para menos, que possibilita que eu crie um intervalo que pretende, que tem uma chance de 99% de capturar o verdadeiro valor da média populacional. Então, esta distância entre a média e o limite superior e o limite inferior se chama margem de erro e é dado por z-score vezes desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Se você quer entender melhor isso, você deve olhar o vídeo parte 1 desta série de vídeos. Então, para eu estimar a média populacional, eu devo utilizar a média amostral mais uma margem de erro. Portanto, a estimativa, o intervalo de confiança para estimar a média populacional com um coeficiente de confiança gama é a amostra, média da amostra, mais ou menos
uma margem de erro. Isto aqui é a margem de erro. Portanto, substituindo isso aqui nesta fórmula, nós temos essa situação. Média amostral, mais ou menos Z, que multiplica desvio padrão populacional dividido por raiz de N. Será que a gente já pode utilizar esta fórmula? Vejamos. Média amostral, média da amostra. Nós temos? Sim, nós temos. Está aqui. Desvio padrão populacional. Nós temos. Tamanho da amostra, que é o N. Nós temos. Z. E nós não temos o Z. Mas nós temos a confiança, o coeficiente de confiança, que é 0,99. Com o coeficiente de confiança, nós somos capazes de descobrir o Z. O que é o Z? É a quantidade de desvio padrão que eu vou utilizar a partir da minha média para criar o meu intervalo de confiança. Essa quantidade de desvio padrão depende da minha probabilidade. Então, a minha probabilidade aqui é de 99%, ou seja, 0,99. Então, como que a gente faz para descobrir o valor do Z? Vamos retomar isso. Eu tenho aqui uma distribuição normal. Se eu quero criar um intervalo com 99% de chance de capturar a média, eu tenho um intervalo mais ou menos dessa forma aqui. Tenho aqui um limite inferior e aqui um limite superior. Esse limite aqui é o meu Z. Então, se isso aqui, se eu tenho 99% de probabilidade, eu devo ir buscar na tabela de distribuição normal qual é o Z cuja probabilidade corresponde a 99%. A tabela de distribuição normal que nós estamos utilizando, ela só nos informa metade da curva. Por isso, nós precisamos pegar esse valor e dividir por 2, por causa da tabela que nós estamos utilizando. Então, vamos pegar o 99, dividir por 2. Então, cada lado é 0,495. 0,99 dividido por 2. Eu devo ir até a minha tabela e procurar qual é o Z cuja probabilidade ou área corresponde a 0,495. Vamos lá. Essa é uma parte da tabela, porque eu cortei um pedaço aqui. Devo procurar no corpo da tabela o 0,495. Vamos lá, 492, aqui, ó. Achei. Aqui está 0,495, o mais próximo é esse. Então, 0,495,06. Então, eu olho do lado esquerdo, chego que o Z é 2,5. E agora eu olho para cima e chego ao número 8. O que significa isso? Que o meu Z score é 2 inteiros, 5 décimos e 8 centésimos. Portanto, o Z, cuja probabilidade corresponde a 0,49506, é o Z 2,58. Ou seja, para que eu tenha 99%, para que eu crie um intervalo com 99% de probabilidade, eu devo pegar 2,58 desvios padrão para mais ou para menos. Um detalhe aqui, na verdade, não é 2,58, é um pouquinho menos, porque esse valor aqui é 0,49506. Então, se eu quero saber exatamente 495, eu devo fazer uma proporcionalidade entre o anterior e o posterior, entre o 2,58 e 2,57, que a gente chega no valor preciso. Mas tanta precisão não é necessária nesse caso. Vamos ficar com 2,58, que isso já é suficiente. Então, já descobrimos o valor do Z, voltemos ao exercício. Então, qual é o Z para que o intervalo para que eu tenha um intervalo de 99%, 2,58 para menos e 2,58 para mais. Então, já sabemos o Z, podemos voltar para o exercício. Então, agora temos todas as informações necessárias para utilizar a nossa fórmula do intervalo de confiança. Vamos substituir os dados no intervalo de confiança. Intervalo de confiança é média mais ou menos uma margem de erro. A margem de erro é dada por esta fórmula. Então, aqui, a média é o que eu quero estimar, eu não sei. O gama é o coeficiente de confiança, 0,99. O Z, 2,58. Desvio padrão, 81. N, 400.
Agora é só substituir. Uma vez que eu substituir, é só fazer a conta. 81 dividido por raiz de 400, 4,05. 2,58 vezes 4,5, 10,499. Aqui o exercício terminou. Então, o intervalo de confiança para a média populacional, com uma confiança de 99%, é 800, mais ou menos a margem de erro, que é 10,449. Uma outra forma de deixar essa resposta mais completa é criar realmente um intervalo de confiança, ou seja, fazer 800 menos 10,499 e 800 mais 10,499. Daí eu tenho um intervalo com limite superior e limite superior. Então, terminou o exercício, eu posso agora dar a resposta. A resposta é, com uma confiança de 99%, podemos afirmar que o intervalo 789,55 a 810,45 abarca o tempo de vida médio da população de Válvulas. E assim a gente conseguiu fazer uma estimativa para o tempo populacional a partir da nossa amostra, que era igual a 800 horas. Feito isto, a gente vai para o item B, que trata do tamanho da amostra. Qual deve ser o tamanho da amostra para eu fazer uma estimativa dentro de determinadas condições? Quais são as condições? Eu quero fazer uma estimativa, mas eu quero que essa minha estimativa tenha uma margem de erro de 7,84, não 10 e pouco, como a gente acabou de ver. Mas a confiança eu quero que seja de 95. Então, a probabilidade da minha estimativa estar correta, eu quero que seja de 95% e a margem de erro de 7,84 para mais ou para menos. Então, voltemos para a fórmula. Fórmula é média mais ou menos a margem de erro. A margem de erro é Z que multiplica desvio padrão populacional dividido por raiz de N. Perceba que a margem de erro, 7,4, está relacionada com o tamanho da amostra N. Se eu aumentar o tamanho da amostra, aumentar o meu N, esse resultado diminui. Esse resultado diminuindo, a minha margem de erro diminui. Portanto, para eu calcular o N, eu vou utilizar a margem de erro, porque é a margem de erro que está relacionada com o N. E o N está aqui dentro da margem de erro. Então, a média não será necessária. Basta utilizar a margem de erro que eu descubro o valor de N, porque as duas estão relacionadas. Então, vejamos. Então, aqui está indicando a importância do N. O desvio padrão é 81, a gente já sabe. Coeficiente de confiança é 95. O que nós utilizamos aqui? O Z, o desvio padrão e o N. Então, já temos o desvio padrão, já temos o N, precisamos descobrir o valor do Z. Como que descobre o valor do Z? Já explicamos anteriormente. Eu pego esse 95, 0,95, divido por 2, por causa da tabela da distribuição normal padrão que estamos utilizando. Então, 0,95 dividido por 2 dá 0,475. Vou na minha tabela, no corpo da tabela, e descubro qual é o Z, cuja probabilidade é 0,475. Fazendo isso, a gente chega no Z igual a 1,96. Então, agora nós já temos todas as informações necessárias para a utilização da fórmula. Temos o Z, temos o desvio padrão, temos a margem de erro e queremos saber o N. Ou seja, temos que erro é igual a 7,84. Mas erro corresponde a essa fórmula. Logo, nós podemos ficar apenas com isso. 1,96 é o nosso Z. 81 é o nosso desvio padrão. Raiz de N é o que nós queremos saber. E tudo isso aqui é a margem de erro, 7,84. Agora, pronto. A parte mais importante, que é da estatística, terminou. Daqui para frente é só a resolução de equação, uma equação bem simples. Então, o raiz de N, o 1,96 está multiplicando, passa dividindo. Agora, esse raiz de N está dividindo
vai passar para cá multiplicando, e o 96 e o 7,84 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, olha só o que aconteceu. O 81,96 passou multiplicando, o 7,84 passou dividindo, e aqui é resolução simples da equação, né? O que eu tenho que é isolar o n. Então, chegamos que raiz de n é igual a 81 vezes 1,96 dividido por 7,84. Como é que eu resolvo? Como é que eu isolo esse n? Como é que eu tiro essa raiz daqui? Eu elevo ambos os membros ao quadrado. Agora, raiz de n elevado ao quadrado é o próprio n. Então, eu tenho aqui n é igual a 81 vezes 1,96 elevado ao quadrado dividido por 7,94. Fazendo esta conta, a gente chega a 410,06. Arredondando, 410. Terminamos. Descobrimos qual é o valor de n. Ou seja, qual deve ser o tamanho da amostra. Ou seja, quantas peças eu devo pesquisar, quantas peças eu devo coletar na minha amostra para fazer a análise, de tal forma que eu possa criar um intervalo de confiança que tenha uma margem de erro de 7,84 e uma confiança da minha pesquisa de 95% de probabilidade de acerto. Para que isso aconteça, eu preciso pegar uma amostra que tenha 410 válvulas, que é o nosso objeto de estudo. É isso aí, espero ter ajudado. Então, neste vídeo, nós estudamos intervalo de confiança e tamanho da amostra. Agora, fique com a jornada da gata Frida tentando estudar estatística.